Vamos dar continuidade hoje à discussão do capítulo 12 do volume 1 do Capital. Capítulo este que se intitula Divisão do Trabalho e Manufatura. Hoje vamos discorrer um pouco a respeito do item 2 do referido capítulo. Este item tem por subtítulo O Trabalhador Parcial e Sua Ferramenta. Lembremos que no primeiro item, Marx discute os dois caminhos pelos quais, basicamente, se constitui a manufatura. O primeiro deles é o de agrupar os trabalhadores, fazendo com que cada um, com suas habilidades, realize o produto do início até o final, ou então fazer com que esses trabalhadores agrupados fiquem restritos ao exercício da sua atividade matriz, daquela atividade para a qual tem uma formação preliminar, que era aquela da artesania. Neste item 2, Marx continua analisando a decomposição do trabalho e como o capital tende a transformar o trabalho complexo, o trabalho concreto de cada um daqueles que pertencem à força de trabalho em um trabalho social geral, em um trabalho desqualificado, em um trabalho que vai se apresentar posteriormente como tempo de trabalho social médio na elaboração da mercadoria. Marx observa, neste item 2, que um trabalhador que executa a mesma operação simples durante toda a sua vida transforma seu corpo inteiro num órgão automático unilateral desta operação e, consequentemente, precisa de menos tempo para executá-la do que o artesão que executa alternadamente toda uma série de operações. Marx aqui começa a discorrer, a apontar como que a tendência do trabalho sob o controle do capital é uma tendência à desqualificação, uma vez que aquelas habilidades mais complexas dos trabalhadores vão sendo decompostas em atividades cada vez mais simples. E como que o uso, ou então a prática cotidiana desta habilidade simplificada potencializa a acumulação do capital, uma vez que aquela atividade extremamente simplificada, unilateralizada, será executada com maior velocidade, com maior habilidade por parte da força de trabalho. Era o contrário do que acontecia com o artesão, que ao deter um conhecimento complexo da produção e mesmo da mercadoria a ser produzida, este artesão, ele estabelecia um determinado ritmo, ele tinha que se deslocar para várias atividades ao longo do processo de trabalho. Este é o sentido desta passagem de abertura de Marx, que vale a pena aqui repetir. Um trabalhador que executa uma mesma operação simples durante toda a sua vida transforma seu corpo inteiro num órgão automaticamente unilateral desta operação. É aquilo que vemos, por exemplo, no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. E, consequentemente, precisa de menos tempo para executá-la do que aquela que demandava o artesão, que executava alternadamente toda uma série de operações. Marx prossegue observando que o trabalhador coletivo combinado, que constitui o mecanismo vivo da manufatura, consiste de muitos desses trabalhadores parciais e unilaterais. O que é este trabalhador coletivo combinado?
significa que o capital aglutina em uma mesma unidade produtiva uma diversidade de trabalhadores, só que estes trabalhadores não executam o trabalho como querem. Eles são dispostos dentro do processo produtivo de tal maneira a atenderem às necessidades do capital, combinado no sentido de que a atividade desempenhada por um é fundamental para a continuidade do trabalhador, do trabalho do próximo. Portanto, trata-se de uma determinada maneira de organizar a produção. Aglutinam-se os trabalhadores de tal modo a fazer com que cada um, desempenhando uma função específica, possa contribuir para que a mercadoria seja produzida dentro de um tempo de trabalho social médio que esteja em sintonia com o desenvolvimento das forças produtivas e da organização da produção. O trabalhador coletivo combinado, que constitui o mecanismo vivo da manufatura, uma vez que a força de trabalho é aquela que vai gerar o valor, consiste de muitos trabalhadores parciais e unilaterais. Parciais, na medida em que estes trabalhadores vão realizando atividades distintas. Unilaterais, na medida em que cada vez mais este trabalho parcial é simplificado e o trabalhador fica praticamente confinado a um único gesto dentro do processo de produção. Por isso, em comparação com o ofício autônomo, aquele que era detido pelo artesão, produz-se mais em menos tempo, ou a força produtiva do trabalhador é aumentada. Ora, se um indivíduo precisa realizar a atividade produtiva para a fabricação de um alfinete, por exemplo, desmembrando ele mesmo todas as atividades, estica o metal, corta o metal, afia o metal, coloca o cabeçote no alfinete, como dizia Adam Smith, a sua produção ela vai representar no final do dia uma determinada quantidade de mercadorias. Agora, se a divisão do trabalho se processa, na qual cada um realiza uma atividade na produção do alfinete, ao final do dia, se terá uma infinidade, uma quantidade muito maior de alfinetes do que aquela produzida pelo trabalhador individual, que precisaria realizar todas as tarefas. Daí que Marx vai colocar que o trabalhador coletivo combinado, que constitui o mecanismo vivo da manufatura, consiste de muitos desses trabalhadores parciais e unilaterais. Por isso, em comparação com o ofício autônomo, produz-se mais em menos tempo, ou a força produtiva do trabalhador é aumentada. Marx fornece descrições detalhadas deste processo no capítulo 11 do Capital, que é o capítulo da cooperação. Prossegue ele observando que o trabalho parcial se aperfeiçoa depois de estar autonomizado, se consolida como função exclusiva de uma pessoa. Aqui o aperfeiçoar não está no sentido de que o trabalho se torna mais rico, e sim de que o trabalho se torna cada vez mais simplificado, de tal modo que o trabalhador ganha cada vez mais habilidade naquele trabalho simplificado. Portanto, este trabalho vai se consolidando como função exclusiva de uma pessoa. Aquele que estica o metal, aquele que afia o metal, aquele que coloca o cabeçote no metal para virar o alfinete, aquele que coloca o alfinete dentro da caixinha e assim por diante. E isso acontece porque esta habilidade ela se intensifica, porque a contínua repetição da mesma ação limitada e a concentração da atenção nessa ação ensinam a atingir o efeito útil visado com o mínimo dispêndio de força de trabalho. Esta é uma questão sobre a qual se debruçarão, por exemplo, o Taylorismo ou Fordismo e todos os estudos
que procuraram ver como potencializar a produtividade da força de trabalho. Isto vai se consolidando cada vez mais na medida em que gerações após gerações de trabalhadores passam a lidar fundamentalmente com o trabalho desqualificado. Portanto, aquelas habilidades que vão sendo produzidas nos trabalhadores das gerações anteriores vão sendo transmitidas também organicamente para os trabalhadores posteriores, de tal modo que, para realizar um trabalho, vai necessitar um período bastante curto de treinamento, uma vez que a tarefa está extremamente simplificada. Daí Marx observar que, como diferentes gerações de trabalhadores convivem simultaneamente e cooperam nas mesmas manufaturas, os artifícios técnicos assim obtidos se consolidam, se acumulam e são transmitidos com rapidez. No processo de trabalho, os trabalhadores podem até descobrir meios mais eficazes e rápidos de realizar o trabalho, e eles acabam transmitindo esta nova descoberta, ou este novo modo de fazer para outros trabalhadores, de tal modo que aquilo que inicialmente estava restrito a um passa a ser o padrão coletivo para os demais. Como diferentes gerações de trabalhadores convivem simultaneamente e cooperam nas mesmas manufaturas, os artifícios técnicos assim obtidos se consolidam, se acumulam e são transmitidos com rapidez. E aqui, lembrando mais uma vez, Marx está se remetendo ao aprendizado no chão de fábrica, aquele saber tácito adquirido pelos trabalhadores na medida em que realizam as suas atividades. Desse modo, ao confinar o trabalhador em atividades repetitivas, que, além disso, são monótonas e cansativas, para lembrarmos aqui uma passagem de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, a manufatura produz a virtuosidade, a habilidade, a agilidade do trabalhador detalhista, ou seja, daquele trabalhador que agora está confinado a uma única e mesma atividade dentro do processo de produção. Deste modo, o trabalhador que adquire habilidade e eficácia de ritmos e movimentos buscada pelo capital, potencializa para o capitalista a extração do mais-valor, a extração da mais-valia. Com isso, no interior da oficina, portanto, daquela unidade produtiva da manufatura, se reproduz e se leva sistematicamente ao extremo a diferenciação natural espontânea, necessária dos ofícios. Esta diferenciação natural espontânea seria você explorar aqueles órgãos dos sentidos humanos, explorar as potencialidades biológicas contidas em cada indivíduo e fazer com que elas sejam colocadas dentro de um mesmo patamar produtivo, moldado desta vez pelo capital, determinado desta vez pelo capital. Por outro lado, a transformação do trabalho parcial em vocação, vocação no sentido de que, geração após geração de trabalhadores, eles estão confinados àquela atividade bastante monótona, repetitiva e cansativa. Lembremos, por exemplo, o trabalho dos mineiros nas minas de carvão. O pai trabalhava na mina de carvão, trazia posteriormente o filho para trabalhar na mina de carvão, o filho aprendia como extrair o carvão, crescia, casava, tinha filhos e passava para o filho também aquela atividade de como extrair o carvão, uma vez que o filho do filho seria também trabalhador das minas de carvão. Há um belo filme a respeito disso,
que é um filme que data de mais de 60 anos, que se intitula Como Era Verde Meu Vale, que mostra muito bem como as gerações de trabalhadores vão transferindo para os seus filhos, e os filhos para os seus filhos também, aquele determinado percurso de cresceu, vai trabalhar na mina de carvão e vai realizar esta atividade dentro destes parâmetros. Nesse sentido, a transformação do trabalho parcial em vocação da vida de um homem pode ser verificada em sociedades anteriores à capitalista. Quando Marx está observando aqui que em sociedades anteriores existe também a especialização em certas atividades. No entanto, estas especializações em outras atividades não estavam sob o controle do ritmo e movimentos, como vai ser o caso, por exemplo, da sociedade capitalista, como vai ser também o caso daquilo que antecede a sociedade capitalista, que eram as corporações de ofício. As corporações de ofício acabaram dividindo as profissões. O capital vai se apropriar destas habilidades conquistadas nas corporações de ofícios para decompor aquelas atividades, subordinando cada vez mais estas atividades ao controle do capital, fazendo com que a chamada subsunção formal do trabalho ao capital se torne subsunção real do trabalho ao capital. Para os objetivos perseguidos pelo capital, prossegue Marx, a artesania constitui um entrave. E constitui um entrave, primeiro porque o capital precisa lidar com trabalhadores que detêm o saber de como produzir. Segundo, porque a artesania retarda o processo de intensificação da acumulação de capital, sobretudo se cada trabalhador tiver que realizar do início ao fim uma determinada mercadoria. Portanto, para os objetivos perseguidos pelo capital, a artesania constitui um entrave. Um artesão que executa sucessivamente os diversos processos parciais da produção de um artigo é obrigado a mudar ora de lugar, ora de instrumentos de trabalho. A passagem de uma operação para outra interrompe o fluxo de seu trabalho, formando, em certa medida, poros em sua jornada de trabalho. Se ele precisar se deslocar, por exemplo, 5 metros para levar aquela parte do trabalho que fez ao próximo trabalhador, esses 5 metros não representam geração de valor para o capital, são poros mortos, tempos mortos de produção, que é uma questão sobre a qual se debruçaram também intensamente Taylor e Ford. Aquilo que Marx está denominando aqui pela expressão de poros, na verdade, são aqueles tempos, podem ser compreendidos também como os tempos mortos de produção, ou seja, aqueles microsegundos em que não se acrescenta valor à mercadoria. Marx observa ainda, tais poros se fecham assim que ele passa a executar continuamente uma única e mesma operação o dia inteiro, ou desaparecem à medida que diminuem as mudanças de sua operação. A divisão do trabalho no capitalismo avançado mostrou que, por mais que o capital se esforce, é impossível eliminar os poros de produção, pois sempre resta um microsegundo no qual não se estará gerando valor. Marx está trabalhando aqui com a ideia de que estes poros poderiam ser suprimidos na medida em que o trabalho fosse reorganizado cada vez mais sob o controle do capital. A experiência de décadas posteriores mostrou que os poros de produção continuam existindo e, pior ainda, quanto mais se intensifica o trabalho, mais se produz, junto aos trabalhadores, o absenteísmo, o desinteresse pelo trabalho. Uma das questões que se colocou como problema para o capital na década de 60 do século XX.
Basta lembrar a luta dos trabalhadores em cima do slogan chega de perder a vida para ganhá-la. Há, portanto, neste sentido, isto é significativo observar nesta parte da análise de Marx, é o fato de que o capital busca, por todos os meios, a caça aos tempos mortos de produção. Já afirmamos, e isto está comprovado pela ciência, que a supressão desses tempos mortos de produção são impossíveis de ser eliminados. O capital pode reduzi-los, mas não tem como suprimi-los totalmente. Marx prossegue observando que a força produtiva aumentada, em razão do trabalho combinado das atividades parciais, que é o processo de cooperação no processo de trabalho, a força produtiva aumentada se deve, aqui, ao dispêndio crescente de força de trabalho num dado período de tempo. Portanto, à intensidade crescente do trabalho ou ao decréscimo do consumo improdutivo da força de trabalho. O que é o consumo improdutivo? É aquele trabalho realizado para além do tempo necessário. Todas as vezes que uma mercadoria é produzida para além do tempo de trabalho social médio necessário, esta mercadoria está contendo trabalho improdutivo. O capital precisa eliminar o trabalho improdutivo. Os poros de produção são trabalho improdutivo. Daí que o capital busca continuamente correr atrás da redução deste trabalho improdutivo, destes poros que inviabilizam a potencialização da acumulação de valor. Neste sentido, é sempre bom lembrar que este consumo improdutivo, ele também busca ser superado pelo capital na medida em que ele elimina do processo de produção aqueles trabalhadores que não adquirem a habilidade necessária requerida pelo capital. Dentro do processo de produção capitalista, é necessário que todos os trabalhadores estejam minimamente dentro de parâmetros aceitáveis. Não quer dizer que todos eles vão realizar o trabalho em 1 segundo, em 2 segundos, mas os trabalhadores não podem se distanciar desta marca do 1 segundo ou 2 segundos. Marx vai falar do trabalho social médio ou do tempo médio que o capital espera obter de cada trabalhador. Há um exemplo bastante significativo disto num filme intitulado A Classe Operária Vai ao Paraíso, que mostra como é que o capital ele busca a todo momento controlar o ritmo de trabalho dos trabalhadores. Há um outro filme também importante, que é Mimi, o Metalúrgico. São filmes da década de 70, mas que contribuem a refletir a respeito do que é o processo de trabalho sob o controle do capital. Marx prossegue observando que o excesso de dispêndio de força exigido em cada passagem do repouso ao movimento, portanto, aquele momento dos pequenos poros mortos, é compensado pela duração maior da velocidade normal, depois de essa ter sido alcançada. Significa que o capital vai correr atrás de trabalhadores que tenham a habilidade necessária para produzirem aquela mercadoria dentro dos parâmetros pretendidos pelo capital. É importante observar também como que esta questão se repôs tanto no Taylorismo quanto no Fordismo. Para ter este trabalhador com a habilidade mínima, Ford se propunha, inclusive, a pagar uma jornada de $5 ao dia, lembrando apenas, como diz Rubênio em seu livro Trabalhando para Ford, que para ganhar estes $5 ao dia, o trabalhador primeiro teria que ganhar a habilidade necessária, o que acontecia, em média, depois de 6 meses de
trabalho dentro das empresas Ford. O excesso de dispêndio da força de trabalho exigido em cada passagem do repouso ao movimento é compensado pela duração maior da velocidade normal, depois de esta ter sido alcançada, que é o ritmo de trabalho. Por outro lado, a continuidade de um trabalho uniforme, unilateralizado, aniquila a força tensional e impulsiva dos espíritos vitais, que encontram na própria mudança da atividade seu descanso e estímulo. Marx está mostrando aqui como que esta busca aos tempos mortos de produção vai aniquilando cada vez mais o trabalhador, seja objetivamente, seja subjetivamente. A produtividade do trabalho, prossegue, depende não apenas da virtuosidade do trabalhador, da habilidade que ele ganhou, mas também da perfeição de suas ferramentas. Não adianta buscar o trabalhador que tenha o ritmo desejado pelo capital, se a ele não forem dadas as ferramentas necessárias. E estas ferramentas também se transformam na medida em que o trabalho vai sendo cada vez mais decomposto em atividades cada vez mais parciais. A produtividade do trabalho depende não apenas da virtuosidade do trabalhador, mas também da perfeição de suas ferramentas. Ferramentas do mesmo tipo são utilizadas em diversos processos de trabalho, e no mesmo processo de trabalho, o mesmo instrumento serve para diferentes operações. E aqui ele está analisando como que se dava o trabalho na manufatura, sempre bom lembrar disso. Mas, assim que as diferentes operações de um processo de trabalho são dissociadas, portanto, quanto mais o trabalho vai sendo simplificado, umas das outras e cada operação parcial adquire nas mãos do trabalhador parcial a forma mais adequada possível e, portanto, exclusiva. Torna-se necessário modificar as ferramentas que anteriormente serviam para outros fins diversos. É interessante, neste sentido, observar uma cadeia produtiva de decomposição, de desmembramento, decomposição, não, desmembramento de um frango, como que cada um tem um tipo específico de faca para atender às necessidades daquele corte que precisa realizar no desmembramento do frango. Isto poderíamos ver também naquelas unidades produtivas de desmembramento dos suínos, ou então do desmembramento do boi, da vaca, e por aí vai, desses animais que fazem parte ou que alimentam a grande cadeia produtiva das carnes. A direção que assume sua mudança de forma, e aqui ele está reforçando a questão da decomposição do trabalho e como cada atividade de trabalho precisa de uma ferramenta específica, dada a simplificação do próprio trabalho, a direção que assume sua mudança de forma é resultado da experiência das dificuldades específicas provocadas pela sua forma inalterada. Chega um momento em que aquela ferramenta é inadequada para aquele tipo de atividade decomposta. A diferenciação dos instrumentos de trabalho, por meio da qual instrumentos do mesmo tipo assumem formas particulares e fixas para cada aplicação útil particular, e sua especialização, que faz com que cada um desses instrumentos especiais só funcione em toda plenitude nas mãos dos trabalhadores específicos parciais, caracterizam a manufatura. Marx conclui este item observando que o período da manufatura simplifica o trabalho. E, ao simplificar o trabalho, melhora e diversifica também as ferramentas de trabalho, por meio de sua adaptação às funções específicas e exclusivas dos trabalhadores parciais, cada vez mais tornados trabalhadores unilateralizados. Com isso, ela cria, ao mesmo tempo,
a manufatura cria, ao mesmo tempo, uma das condições materiais da maquinaria, ou seja, as condições para que a maquinaria possa se desenvolver, as condições para que a produção capitalista se torne efetivamente produção industrial. Maquinaria esta que vai potencializar o trabalho simples e vai intensificar a combinação dos trabalhos simples e também a combinação de instrumentos simples, forjando neste processo um trabalhador cada vez mais detalhista, preso a um determinado instrumento de trabalho. Com estas reflexões, Marx encerra este item 2 deste capítulo 12. Item que se chama O Trabalhador Parcial e Sua Ferramenta, e capítulo 12, que se intitula Divisão do Trabalho e Manufatura. Posteriormente, discutiremos os outros itens deste capítulo, mas por hoje é só. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia e tentando contribuir para as novas gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.